Capítulo 111, continuando a versão pirateada dos Cavaleiros do Zodíaco até o fim. Pope S, meu mais fiel guerreiro de Chambord, meu amigo mais confiável, em nome do rei de Chambord, concedo-lhe esta lendária espada e espero que você tenha uma vida marcada pela lealdade, glória e justiça. Fei vagamente se lembrou desta passagem depois de ter lido na coleção real. Pierce estava atordoado em seu lugar e ele olhava quase sem acreditar em Fei, até que o musculoso Drodba, ao lado dele, o cutucou levemente com a mão. Então, o homem musculoso de cabelos brancos finalmente reagiu. Ajoelhou-se na frente de Fei, pressionou seu coração com o punho direito, sentindo o coração batendo loucamente, e seguiu a cerimônia dos Cavaleiros de Azeroth e jurou: Pierce está disposto a usar toda a sua vida para servir seu único mestre, o rei Alexander. Fei sorriu enquanto batia ligeiramente nos ombros de Pierce com a ponta da espada sagrada Excalibur, seguindo a cerimônia que os livros descreviam. Ele virou a espada e entregou-a oficialmente ao soldado leal que estava fazendo seus votos na frente dele. A misteriosa voz fria apareceu inesperadamente no cérebro de Fei. Jovem guerreiro, você acionou uma das 3 habilidades lendárias, dar, por favor confirme. Você quer dar a espada Excalibur ao soldado Paul Pierce ajoelhado na sua frente? Fei ligeiramente hesitou por um segundo e logo escolheu confirmar. No momento seguinte, Fei sentiu que suas mãos se tornaram mais leves e então ele viu a espada dourada em suas mãos se transformar numa luz dourada. Piscando com uma luz intensa no salão de pedra, a espada de repente girou, voou lentamente para o Pope S que estava ajoelhado no chão e, finalmente, desapareceu na testa deste homem musculoso de cabelos brancos. Esta cena chocou todos no salão de pedra. Isso foi um milagre. O modo como as outras pessoas olhavam para Fei já tinha mudado completamente. Se antes dissessem que admiravam Fei porque ele demonstrava sua enorme força e nobres qualidades reais de um rei, então agora a maneira como o olhavam era como um crente fanático olhando para o seu Deus Supremo. Além de um Deus, ninguém podia igualar o que tinha acontecido. No entanto, Fei não teve tempo de aproveitar esta oportunidade para se mostrar, isso porque ele estava igualmente atordoado quando Excalibur se transformou numa bola dourada de luz e desapareceu na testa de Pierce. Ele queria saber o efeito especial que isso produziria. Depois de alguns segundos, Pierce abriu os olhos como se apenas absorvesse alguma coisa e se levantou. Enquanto ele estava lá, a aura ao seu redor mudou completamente. Não só o poder que emanava dele cresceu várias vezes mais forte, o sentimento que ele dava para as outras pessoas também tinha mudado. Ele agora parecia mais alto e imponente, como uma boa espada tirada de sua bainha. Pierce parecia não estar surpreso com a mudança, como se entendesse algum segredo durante os poucos segundos em que seus olhos estavam fechados. PS, mostre o poder de Excalibur para seus camaradas. Fei sorriu e disse enquanto fingia manter a calma. Na verdade, neste momento, mesmo o próprio Fei não podia esperar. O que ele realmente queria dizer era: PS, se aprecie e me mostre o poder de Excalibur. Sim, Sua Majestade. Depois de deixar as pessoas ao seu redor se moverem um pouco para abrir mais espaço, Pierce fechou os olhos, como se estivesse canalizando algum tipo de energia incrível. Quando ele abriu os olhos novamente, ele de repente estendeu o braço direito e com seus 5 dedos firmes moveu o braço ligeiramente na direção de uma pedra de 2 metros de espessura, que estava na sua frente. Antes que todos pudessem reagir, a pedra se partiu ao meio. O corte era muito limpo e irregular, como se aquela enorme pedra fosse cortada pela metade por uma lâmina sem igual. Todos respiraram fundo. Os olhos de todos estavam abertos, incluindo Fei. Isso foi doentio. Muito afiado. Então, este é o poder de Excalibur depois de ser transferido pela habilidade divina Dar. Todos aqui sabiam como as pedras da caverna subterrânea eram duras, mesmo que sua textura não fosse como aço, sua dureza não estava longe dele. No entanto, Pierce foi realmente capaz de cortar aquela enorme pedra pela metade, instantaneamente sem nenhum esforço.
Tal efeito era quase idêntico à espada sagrada do Cavaleiro de Capricórnio Shura do anime Cavaleiros dos Zodíacos, das lembranças da vida passada de Fei. Era uma espada indestrutível e conquistadora. Uma luz dourada brilhou. A espada dourada apareceu nas mãos de Pierce. Ele poderia integrar completamente a espada em seu corpo e também materializá-la, conforme sua vontade, e isso era muito mágico. Fei assentiu, maravilhado com essa perfeita integração entre uma espada lendária e um ser humano. PS, meu amigo, você realmente tem o coração verdadeiro de um guerreiro. Fei estava extremamente feliz e começou a espalhar suas besteiras por todo o lugar. Ele agora mesmo inventou aleatoriamente uma desculpa para explicar a cena mágica que acabou de acontecer. Você recebeu a aprovação de Excalibur, então você começará a dominar o verdadeiro poder desta espada sagrada. De agora em diante, você será um dos Cavaleiros de Ouro do Rei Alexander. Seu título será Capricórnio. Cavaleiro Dourado de Capricórnio. Era basicamente a versão pirateada do Cavaleiro de Capricórnio Shura. O título em si parecia estranho, mas ainda era um título de cavaleiro invejável e honroso, sendo que isso era especialmente importante para o homem musculoso de cabelos brancos Pope S, porque isso significava que ele agora oficialmente escapou de seu destino de ser um guerreiro de base e tornou-se um verdadeiro nobre na terra de Azeroth. Seus pares vieram todos para felicitá-lo com inveja em seus olhos. No entanto, dar Excalibur para Pierce foi apenas o começo. O plano de Fei para melhorar a força do reino de Chambord continuava. No instante seguinte, Fei sorriu e ergueu levemente a mão no ar vazio. Uma suave luz dourada brilhou sobre todo o salão de pedra e um belo capacete dourado em forma de cabeça de touro apareceu nas mãos de Fei. O aparecimento do capacete imediatamente atraiu a visão de todos. Os dois chifres dourados e tortos no topo eram especialmente atraentes, pareciam perfurar o céu e liberavam, silenciosamente, uma espécie de aura aguda e incompreensível, como se pudessem penetrar instantaneamente no vazio. Este é um capacete de um conjunto de equipamentos mágicos chamado Armadura Dourada Sagrada de Touro. Embora seja apenas uma única parte, ele tem uma capacidade defensiva incrível e essa sua habilidade impressionante pode fazer qualquer inimigo tremer de medo. Quero dizer, basta um olhar para esses chifres intimidadores para que eles quebrem facilmente a guarda de qualquer oponente. Fei falou com um tom irresistível enquanto seus olhos passavam por todos e, finalmente, pararam em Didier Drogba. Didier, meu amigo, venha e aceite sua recompensa. Este capacete se tornará seu companheiro de luta mais próximo. Didier Drogba ficou atordoado. Poucos momentos atrás, ele estava rindo da expressão "o que diabos está acontecendo" de Pierce quando Fei chamou seu nome, mas agora sua reação era ainda mais embaraçosa do que a de Pierce. Somente na terceira vez que seu nome foi chamado por Fei que ele acordou do choque. Ele ajoelhou-se na frente de Fei com um olhar de incredulidade em seu rosto. Que a glória, a justiça e a alegria sempre te acompanhem em sua jornada, meu amigo. Neste momento e lugar, em nome do rei de Chambord, eu dou-lhe este capacete dourado de touro. A partir de hoje, você é um dos Cavaleiros Dourados, com o título de Touro. As palavras de Fei mais uma vez acionaram uma das três habilidades lendárias, Dar. O capacete de touro se tornou um intenso e ofuscante brilho no salão de pedra e depois de girar, eventualmente desapareceu diretamente na testa de Drogba. A edição pirateada do Cavaleiro Dourado de Touro apareceu. Assim como PS, sob o efeito da habilidade lendária Dar, o capacete de touro também se alterava. Drogba poderia esconder o capacete dentro de seu corpo e chamá-lo quando necessário. Com o capacete, sua defesa física praticamente dobrava e ele poderia imitar o impacto de um touro e facilmente demolir a defesa de um inimigo. Esses dois equipamentos mágicos forjados por Chassi, usando as gemas elementais, sob o efeito de uma das habilidades lendárias de Fei, Dar, mostraram uma propriedade de mutação que o próprio Fei não esperava. Fei deu mais um passo firme na estrada para fortalecer sua força ao mesmo tempo em que realizou um sonho da infância. Criou a equipe dos Cavaleiros do Zodíaco neste novo mundo.
Além das 12 armaduras sagradas de ouro, ele ainda precisava encontrar o caminho para que seus futuros cavaleiros dominassem suas habilidades finais respectivas ao anime. Esta seria uma estrada muito longa e divertida. Além de Pierce e Drogba, o resto dos fortes guerreiros estavam na expectativa de que Fei exibiria outros equipamentos, mas eles ficaram todos decepcionados. Pierce e Drogba foram os soldados com maior contribuição até agora, portanto eles mereceram essas recompensas. Quanto aos outros homens, de acordo com o que Fei explicou, seria preciso atingir um certo nível de contribuição para serem recompensados com equipamentos mágicos. Caso contrário, se algo desse nível fosse facilmente obtido, as pessoas não o estimariam tanto. Em seguida, Fei deu início a outro plano. Ele tirou várias garrafas de poção Hulk, que foram misturadas de acordo com a força física de cada homem forte, e distribui-as de acordo. Uma vez que todos receberam sua poção, elas começaram a aumentar a força dos 20 guerreiros que lutaram na Ponte de Pedra. Depois do meio mês de treinamento infernal pelo qual eles tinham passado, a força física desses homens fortes passou por uma melhoria significativa, finalmente permitindo tomar a poção Hulk sem o risco de consequências negativas. No entanto, uma vez que a sua força original ainda estava abaixo do nível de Brook, Seciolega, o efeito da poção não era tão óbvio como foi naqueles 3. No entanto, ainda era o suficiente para impulsionar sua energia e alcançar o nível de um guerreiro de uma estrela. O adolescente loiro Fernando Torres, que acompanhou PS e os outros no treinamento infernal durante o último meio mês, finalmente realizou seu desejo e conseguiu sua própria poção Hulk. A primeira sensação ao tomar a poção Hulk era uma dor penetrante que quase o fez não querer viver, mas depois que a droga entrou em vigor, ele sentiu um poder repentino e esmagador inundando seu corpo e, assim como todos os homens musculosos ao seu redor, Torres começou a rugir em excitação.